Agora eu quero trazer aos irmãos uma palavra que está no Salmo 15, um salmo lindíssimo, irmãos, que vai nos falar, nos ensinar sobre os atributos de um cidadão dos céus. Os atributos, ou as marcas, ou as virtudes de um cidadão dos céus. Salmo 15, a partir do verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Mas Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja que a palavra de Deus aí em Filipenses diz que a nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos do reino de Deus, nós não pertencemos a este lugar. E o Salmo 15, ele vai tratar de atributos de uma pessoa que é um filho de Deus, que é um cidadão dos céus. Ele não vai tratar aqui sobre o que fazer para ser salvo, mas ele trata aqui sobre os atributos, as virtudes, as qualidades, as marcas de um cidadão dos céus. Então este salmo, ele é tremendo porque ele é um salmo que trata relacionamento, de quais são as virtudes que nós precisamos ter para nos relacionarmos como cidadãos dos céus. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 2, de 8 a 10, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda a boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Então Deus separou boas obras para eu e você andarmos nelas. E essas boas obras são as obras daqueles cidadãos dos céus, que são pessoas que foram salvas mediante o sacrifício vicário de Cristo naquela cruz. Então você sabia disso? Que você tem uma pátria terrena, você tem uma cidade que você nasceu, um lugar que você nasceu, mas quando você entregou a sua vida a Jesus, você nasceu de novo, e aí você passa a ter uma nova pátria. A sua pátria é celestial, você é um cidadão dos céus. Olhe para quem está do seu lado e olhe bem no rosto dele, dela, e diga assim: eu sabia, eu vi essa sua cara de anjinho, eu logo imaginei, não é normal, só pode ser um cidadão dos céus. E é uma coisa tremenda, porque é verdade, a Bíblia ensina isso, nós somos cidadãos dos céus, está lá em Filipenses 3:20. Mas hoje a gente precisa então dar uma olhadinha também sobre esses atributos, sobre essas qualidades, sobre essas virtudes de um cidadão dos céus. E o verso 1 diz assim: quem, Senhor, ele começa com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O Salmo 24, lá nos versículos 3 e 4, vai dizer que quem é que pode morar, ou quem pode estar na presença de Deus? São pessoas que têm mãos limpas e um coração puro. Também a palavra de Deus vai nos ensinar lá no Salmo 91,
que existe uma habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então essa pergunta do Salmo 15, quem habitará? Quem pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Quem pode habitar à sombra do Onipotente? E a palavra de Deus vai dizer lá em Colossenses 3:3, que esse esconderijo do Altíssimo, na verdade é Cristo. À luz do Novo Testamento nós aprendemos que nós estamos ocultos em Cristo Jesus, escondidos em Cristo Jesus, e o maligno não pode nos tocar. É interessante que à luz do Novo Testamento nós aprendemos quem pode habitar no tabernáculo de Deus, quem pode morar na presença de Deus, quem está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aquele que está em Cristo passou da morte para a vida, aquele que está em Cristo foi lavado pelo sangue de Jesus e agora pode se encontrar com Deus, mediante ao sangue de Jesus, pode entrar nos santos dos santos e pedir socorro a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então quem pode morar nesse tabernáculo? À luz do Novo Testamento, quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas vamos aos atributos. Verso 2, diz assim, primeiro atributo, integridade, o que vive com integridade. A palavra integridade traz uma ideia de completo, de inteiro, de sem culpa. A palavra integridade aponta para caráter. E esse é o primeiro atributo, ou a primeira virtude de um cidadão dos céus. É um caráter, é a integridade. Lá em Gênesis 1:26 está escrito assim, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus fez o homem à sua imagem. Só que essa imagem, lá no hebraico, essa palavra, é o termo etzelen, que significa caráter. Então nós não somos a imagem de Deus, assim, imagem física. Jesus conversando lá com a samaritana no poço, lá em Samaria, ele explica para ela, olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então Deus não tem esta forma, nós não somos a semelhança de Deus nesta forma física. A palavra de Deus nos ensina lá em Gênesis 1:26 que nós fomos criados segundo o caráter de Deus. O problema é que o pecado veio, e o pecado desfigurou o homem, o pecado deformou a imagem de Deus no homem. O pecado descaracterizou o homem, ou seja, roubou o caráter de Deus do homem. Mas louvado seja Deus que lá em João capítulo 1, versículo 7, está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é pelo sangue de Jesus que a nossa imagem é refeita. É pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos de novo a imagem e semelhança de Deus. É pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos, na essência, íntegros. Porque o sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados? De todos. Então nós somos completos em Cristo. Não há brechas, não há falhas. Nós somos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. Mas também precisamos aprender que nós precisamos conservar a integridade que temos. E aí nos ensina sobre isso Jó. Jó nos ensina muito sobre isso. Lá em Jó, capítulo 2, verso 3, diz assim, perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa,
A palavra do Senhor está dizendo que Jó, que foi aquele homem que perdeu tantas coisas, que perdeu o seu dinheiro, que perdeu a sua saúde, que perdeu os seus filhos, que perdeu os seus amigos, que perdeu até o respeito da sua esposa, o homem que perdeu tudo. A gente sabe a história de Jó, tanto sofrimento e tanta perda, mas a palavra de Deus vai dizer que ele não perdeu tudo, não. Teve uma coisa que ele conservou. O que é que ele conservou? A sua integridade, porque a palavra vai dizer que ainda que isso tudo tenha acontecido a esse homem, ele não pecou contra Deus, ele conservou a sua integridade. Precisamos entender, irmãos, que a nossa integridade não está à mesa para a gente negociar, que um cristão verdadeiro não negocia seus princípios e valores, que um cristão verdadeiro não vira as costas para Deus, que um cristão verdadeiro adora a Deus mesmo diante dos maiores problemas, das maiores perdas, das maiores dores da sua vida. Ele continua dizendo como Jó, lá em Jó 19:25, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Amém? Integridade precisa ser conservada, e para ser conservada vai precisar de atitude. A integridade tem que ser ultra circunstancial. Nós não mantemos a integridade de acordo com as conveniências. Nós precisamos manter a integridade apesar das circunstâncias difíceis, porque somente assim glorificamos a Deus. Amém. Muito bem. Verso 9, a mulher dele diz assim: então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, esse não foi um bom conselho, mas às vezes, diante das lutas que vivemos, talvez a gente ouça coisas desse tipo de alguém, ou talvez a gente mesmo, por causa dos problemas que estamos vivendo, pensamos em desistir. Mas eu preciso dizer a você essa noite, um cidadão dos céus não abre mão da sua integridade. Amém? Esse é o primeiro atributo, ser íntegro. Segundo atributo de um cidadão dos céus, o que mais, que virtude Deus diz que um cidadão dos céus precisa ter? Aqui é Davi que escreve esse salmo, mas é um salmo messiânico. O que vive com integridade e pratica a justiça. Irmãos, é tão fácil nós sermos justos com quem é justo conosco. É tão fácil nós decidirmos sermos corretos com aqueles que são corretos conosco. Mas como é desafiador nós sermos justos com os injustos. E nós usarmos a mesma medida para todas as pessoas, sem acepção. Entendendo que nós decidimos ser justos, ainda que o outro seja infiel, ainda que o outro seja injusto, ainda que o outro não colabore, nós não podemos abrir mão de praticar a justiça. Tem uma história na Bíblia, que Jesus encontra um homem chamado Zaqueu, lá em Lucas 19, diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão. Irmãos, quando a integridade em pessoa, Jesus, teve um encontro com Zaqueu, Zaqueu ficou constrangido com a santidade do Senhor. Quando ele teve um encontro com Deus, ele olhou para a vida dele e ele logo observou que a sua conduta não era boa, que ele não era um homem justo, que havia coisas erradas na sua vida. E imediatamente esse homem decide começar a obedecer à lei de Deus. E mais ainda do que obedecer à lei de Deus, ele, além de praticar a justiça, se torna um homem extremamente generoso. Metade dos seus bens aos pobres. E se defraudou alguém 4 vezes mais, essa era a exigência da lei.
Zaqueu poderia, até aquele encontro com Cristo, pensar que não praticar a justiça seria uma coisa boa para ele, porque afinal de contas ele estava ganhando muito dinheiro como chefe dos cobradores de impostos. Ele poderia pensar, eu estou me dando muito bem, como a gente vê hoje no Brasil, não é? Entendo que hoje no nosso país, e talvez até em alguns ou outros lugares além da política, a nossa crise maior, ela não é política, ela não é financeira. A nossa crise maior no nosso país é de integridade. Porque aonde tem integridade não tem corrupção, aonde tem integridade tem justiça, aonde tem integridade tem humildade, aonde tem integridade tem presença de Deus, não tem como. Nós vivemos no nosso país uma crise de integridade, e talvez até na igreja. Mas esse homem Zaqueu, ele é um homem que ele decide romper com uma vida de duas caras, com uma vida de dar jeitinho, com uma vida de se dar bem, o jeitinho brasileiro. Como é que eu me dou bem nisso? Que vantagem eu levo nisso? Quando Zaqueu teve encontro com Jesus, esse tipo de pensamento saiu dele, e ele decidiu praticar a justiça. Zaqueu estava debaixo de maldição, porque estava desobedecendo a lei de Deus. Mas agora, quando ele decide praticar a justiça, eu não sei se ele sabia de tudo isso, mas o que acontece é que ele atraiu para a vida dele muitas e muitas bênçãos de Deus. Porque quem pratica a justiça é uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Deuteronômio 28, por favor, versículos de 1 a 3. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas. Praticar justiça e obedecer à lei de Deus, irmãos, está na Bíblia. Se você quer ser uma pessoa extremamente abençoada por Deus, pratique a justiça, porque a justiça é um atributo de um cidadão dos céus. A justiça é um atributo de um crente verdadeiro. Verso 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as suas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Se você não tem vaca e ovelha, troca por outra coisa. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Amém? Eu não sei se Zaqueu sabia, da lista continua, vai até o verso 14. Uma série de bênçãos que existe para todos os cristãos que decidem praticar a verdade, praticar a justiça, viver corretamente, viver com integridade. A conduta externa deve ser justa e correta, ou seja, de acordo com a lei. Contudo, essa atitude exterior foi resultado de uma grande mudança interior. A justiça não é só um ato externo. A justiça precisa vir por causa de um encontro com Jesus. Terceiro atributo: falar a verdade de coração. Diz o verso 2: o que vive com integridade é um atributo. O que pratica a justiça, segundo atributo, e de coração fala a verdade. Terceiro atributo: falar a verdade de coração. Irmãos, falar a verdade é fácil? Muitas vezes pode ser. Às vezes você está tão nervoso, tão nervosa, que você fala assim: estou só esperando aquela pessoa chegar. E quando ela chegar, o que é que eu vou fazer? Vou falar umas verdades para ela. Quando você fala assim, você está esperando a pessoa para falar verdades com amor? Ou mais ou menos com amor? Mais ou menos, né? Mas a palavra de Deus diz que os cidadãos dos céus falam a verdade com amor. Porque a verdade dita com amor, ela tem o poder de restaurar vidas. Todos nós erramos. Todos nós pisamos na bola. Todos nós cometemos falhas. Todos nós
frustramos pessoas. Mas como é bom quando alguém se aproxima da gente com amor, nos corrige em amor, nos fala a verdade com amor. Eu lembro de muitos atendimentos que eu fiz de casais, que quando a coisa esquenta dentro de casa, nem todas as verdades são ditas com amor. Sim ou não, gente boa? Não, eu sei que você fala tudo com amor, mas tem gente que não fala. E quando a gente não fala com amor, a gente cria mais um problema, é mágoa. Depois você tem que ir lá, perdão, eu estava nervoso. Você já falou isso? Ah, me perdoe, eu não devia ter dito isso. Não, eu estava com a cabeça quente. Mas veja só, mas o que eu te falei era... Você ainda fala isso no final. Me desculpe pela forma, mas que era. Você não está ajudando muito. Vamos ver como é que Jesus fez. João 21:17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nós sabemos o contexto desse texto, que Pedro pisou na bola feio com Jesus. Pedro chegou a dizer assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Eu não sei, se eu fosse um dos 11, Pedro falando aquilo, dizendo assim, ainda que esses 11 aqui te abandonem, isso que Pedro está falando, eu, Senhor, nunca te abandonarei. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus disse assim: Pedro, hoje, você vai me negar 3 vezes. E Pedro continuou afirmando: não, eu não vou. Tá bom. E o que acontece é que Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois que acontece isso, ele fica tão mal, tão triste, tão decepcionado com ele mesmo, que ele desiste de tudo. Ele não quer mais agora seguir o plano de Jesus, ele não quer mais agora ser o apóstolo, ele volta a pescar, ele abandona tudo por causa daquele erro. E nós sabemos, então, Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, quem que ele vai procurar? Pedro. E para falar o que para Pedro? Seu traíra? Seu falso? Como é que você combina uma coisa comigo e na hora H você rói a corda? Você não tinha dito que estava pronto para ir comigo para a prisão e para a morte? E onde é que você estava quando eu estava sendo crucificado? E onde você estava quando eu estava sendo chicoteado? Onde você estava, Pedro? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus, em João 21, chega na beira-mar e ele faz um fogo e coloca pães e coloca peixes, e da beira da água, quando o barquinho está chegando, ele diz assim: filhos, tendes o que comer? Jesus os chamou filhos. Essa palavra está carregada de amor, sim ou não? Sim. Só nessa palavra tem uma tonelada de graça, irmãos. E aí ele conversa com Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Você me ama? E depois ele diz para Pedro: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Uma palavra, uma verdade dita de coração, coloca a pessoa de novo no lugar que ela deveria estar. Uma palavra dita de coração reposiciona uma pessoa. Uma palavra dita de coração, uma verdade dita com o coração, ela recomissiona uma pessoa no propósito divino. Uma palavra dita com amor é capaz de colocar a pessoa de volta no lugar de esperança, de paz, de alegria. Que Deus nos ajude, irmãos, a usarmos as nossas palavras e a verdade do Evangelho que Deus colocou no nosso coração, para fazermos isso com todo o amor e com toda a graça. Porque isso é restaurador. Isso faz a diferença.
Isso abençoa demais a gente. Quando a gente sabe que errou, quando a gente não está bem, quando nós estamos para baixo, com a autoestima baixa, nós estamos cansados, você está à beira de desistir, ou o seu casamento está à beira de um colapso, ou os seus filhos não estão bem, e você precisa de uma palavra, de uma verdade sim, mas de alguém que chegue e faça isso com amor. Como é bom quando recebemos uma palavra assim. Por isso, aula prática. Agora olhe, você que está casado, e para sua esposa, pode olhar. Ele não olhou. Diga para ela assim: meu amor, eu amo você. Você é linda, mais linda, linda demais. Agora, mulher, olhe para ele. Diga assim: eu sei. Deus te abençoe. Você está entendendo? Você precisa trazer amor e pode trazer um pouquinho de alegria também. Amém ou não amém? Você já deu um abraço hoje nas pessoas que você ama? Talvez você esteja pensando: pastor, o senhor falou para os casais, mas eu estou sozinho. Eu estou aqui, eu não casei ainda. Pode ficar tranquilo, nós vamos fazer um culto do desencalhamento para você. Você vai casar. Estou falando isso com amor. Mas talvez você está aí pensando: puxa, e como é que eu que estou sozinho faço agora? Todos nós, dá um abraço em você mesmo aí, dá um abraço em você mesmo. Isso, dá um abraço em você, fala assim: eu me amo. Fala para você mesmo: você é bonito, inteligente, pessoa maravilhosa, não conheço ninguém como você. Eu te amo, eu me amo. Amém. O que custa você se abençoar? Se você não se amar, quem é que vai te amar? A gente tem que aprender a se amar. Isso eu aprendi há muitos anos atrás com o meu pastor, o pastor Sebastião. Ele olhava no espelho e falava assim: você é o melhor que tem. Também não precisa exagerar. Mas a gente precisa se alegrar e dizer umas verdades bíblicas a nosso respeito. Amém, irmãos? Porque quem se ama vai conseguir também amar quem está perto. Existem muitas pessoas, agora falando bem sério, existem muitas pessoas que teriam uma vida transformada, eu estou falando sério, transformada, se dentro de casa todos os dias recebesse uma palavra carregada de amor e de verdade, como uma aguinha que rega uma planta. Você já viu aquela plantinha que está murchinha, quase morrendo? Aí você vai lá, coloca um pouquinho de água, sai, quando você volta, ela estava assim, quando você volta, ela está assim. Já viu isso? Pois é, a palavra de amor pode fazer isso. Então, o atributo de um cidadão dos céus é falar a verdade de coração. Quarto atributo: o que não difama com a sua língua. Então, o atributo é aquele que usa bem a sua língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós precisamos, irmãos, usar a nossa língua para abençoar, para bendizer, para encorajar. Nós precisamos consagrar os nossos lábios ao Senhor. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu consagro os meus lábios, dos meus lábios sairão palavras de amor, de esperança, de encorajamento, que aperfeiçoam, que edificam, que consolam, que encorajam, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, os meus lábios pertencem ao Senhor. Amém. Os seus lábios pertencem a Deus. Que dos seus lábios saiam vida, porque sabemos que Provérbios 18, 21, deixa lá para mim, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Nós não temos talvez a dimensão disso, mas um cidadão dos céus não usa a sua língua de forma inconveniente, para ofender, para caluniar, para machucar, para agredir. Não,
Nós usamos os nossos lábios para abençoar, nós usamos os nossos lábios para erguer vidas, para construir vida onde tem morte. Tudo o que foi feito por Deus foi feito por intermédio da sua palavra. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, tudo o que foi feito por meio da palavra de Deus, do verbo de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus construiu, Deus curou pessoas falando. Disse ao cego, veja, ao aleijado, ande. Ele falava e as coisas aconteciam. Lázaro estava morto há 4 dias, ele chegou na frente daquele túmulo e disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou, mediante a palavra do Senhor. Eu acredito, irmãos, que nós podemos devolver vida através das nossas palavras. Você precisa decidir começar a abençoar e consagrar os seus lábios de uma forma que os seus lábios se tornem um rio de água viva. Amém? Não permita que dos seus lábios saia água amarga. Não podemos ter 2 fontes na mesma boca, uma de água doce e outra de água amarga. Que sejam as nossas palavras realmente inspiradas pelo Espírito Santo. 5º atributo de um cidadão dos céus: o que não difama com a sua língua e o que não faz mal ao seu próximo. Ou seja, o atributo é fazer o bem. Jesus nos ensina isso em Mateus 5, 38 a 42, dizendo: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Aí na Bíblia, talvez na sua Bíblia, quando você está folheando ela ali em Mateus 5, 38, que é esse texto, talvez esteja escrito assim, a respeito da vingança. Aqueles títulos que tem ali não são inspirados, por pessoas que colocaram. Esse texto não fala sobre vingança. Olho por olho e dente por dente não está tratando de vingança. A palavra de Deus nos ensina, Deus disse, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Deus não nos ensina vingança. Esse texto está falando somente de proporção. Ele está se referindo à lei de Moisés. É por isso que Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito? Ele está falando do tempo de Moisés, da lei. Olho por olho e dente por dente. O texto está tratando de proporção. Se o irmãozinho arrancar o seu olho, o que você vai fazer lá no Antigo Testamento? Arranca o olhinho dele também, mas só o olhinho. Entendeu? Não é para matar, é proporção. Se a pessoa tirasse a vista de outra, eu vou matar você. Não, não é proporcional. Foi só o olho, então é só o olho. Não era vingança, era proporção. E era a lei de Moisés. Mas agora Jesus chega no tempo da graça. E ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, se alguém te bater da face direita, oferece também a outra. O que isso significa? Abra mão do seu direito, você teria o direito de bater também, não bata. Você teria o direito de revidar, não revide. Você teria o direito de fazer alguma coisa, não faça. Sofra o dano. Sofra o dano. O que Jesus está nos ensinando é viver a graça de Deus. E viver a graça de Deus é sofrer o dano. E isso vai contra aquilo que a gente está sentindo. É muito estranho quando Jesus diz assim, ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Porque você é um cidadão dos céus. E um cidadão dos céus ama o seu inimigo. Ele faz bem a quem faz mal. A pessoa te faz mal. A pessoa te prejudicou, ela te caluniou, ela virou as costas para você, ela pegou dinheiro emprestado com você e não devolveu, ela foi traíra com você. Na primeira oportunidade que você tiver, o que você deve fazer para ela? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, o bem. Pode falar, diga o bem. Ai, como é difícil falar isso.
mas a pessoa me avacalhou. Pois é, mas você é diferente. Não deixe que a infidelidade do outro, a maldade do outro, os pecados do outro contaminem você. Não é sobre o outro, é sobre quem você é. Amém? Retribua o mal com o bem. Você é um cidadão dos céus. Ore por quem te persegue. A pessoa está me perseguindo, ore por ela. Ore por ela. E ainda o Senhor ensina, e se alguém pedir a túnica, dê também a capa. E se for para caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se me pedir emprestado, eu empresto. Mais ou menos. E empresta sim. Não vire as costas ao necessitado. Porque um cidadão dos céus, ele age desta forma. Esses são os atributos de um filho de Deus. Ele faz o bem. E por último, o 6º atributo, honra o seu próximo. Verso 4. O que aos seus olhos tem por desprezível, réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Que coisa linda, irmãos, esse texto. Filipenses 2:3 diz assim: nós devemos considerar o outro superior a nós? É fácil? Seja bem sincero. Pois é, mas a Bíblia ensina que um cidadão dos céus, ele considera o outro superior a ele mesmo. E sabe qual é o benefício disso? O benefício de você considerar uma pessoa, qualquer pessoa superior a você, é que você sempre vai aprender com ela. Entendeu? Porque às vezes nós somos muito arrogantes, nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes. A pessoa começa a falar, a gente fala assim, não sabe nada, inocente. A gente acha que sabe das coisas, a gente acha que tem razão. A gente fala assim, quando você está vindo com a farinha, eu estou voltando com a polenta, alguma coisa assim. Esses ditados, ao invés de a gente ter um coração ensinável e dizer assim, Senhor, o que eu posso aprender com essa pessoa? Então, um cidadão dos céus trata o outro com honra. E honrar é tratar o outro com superioridade em relação a você. Mas também com humildade. O texto diz assim, Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Por humildade. O humilde, ele sabe quem ele é. O humilde é uma pessoa simples, mas simples não simplório, simples porque sabe que precisa da graça de Deus e que precisa desesperadamente do Senhor. E uma pessoa simples, ela não tem um conceito errado sobre ela mesma. Às vezes a gente tem um conceito errado sobre nós. Pensamos que somos os resultados das circunstâncias, pensamos que podemos pensar que somos um fracasso, podemos pensar que somos o resultado das tragédias que aconteceram na nossa vida, ou ainda podemos pensar que somos o resultado dos sucessos que tivemos, mas tudo isso é falso. O que é verdadeiro então? Verdadeiro é o que Deus diz a seu respeito. Aquele que cria, só Ele pode dizer quem você é. E Ele já disse, vós sois a luz do mundo. Uma pessoa humilde sabe que é luz. Uma pessoa humilde está na luz. E quem está na luz, geralmente chora muito. Sabe por quê? Porque consegue ver a sujeira que está em si mesmo. Consegue enxergar o quão pecador é. Consegue enxergar as suas mazelas. Consegue enxergar muito bem os seus defeitos. E por isso é humilde, porque está na luz. O arrogante, via de regra, está nas trevas. Não se enxerga, não vê sua sujeira, não vê sua podridão. Aí empina o queixo e acha que é alguma coisa. Mas o humilde não. O humilde é cidadão dos céus, está mais perto de Deus. Quem está mais perto de Deus chora mais.
Quem está mais perto de Deus, ora mais. Quem está mais perto de Deus é mais paciente, é mais amoroso, é mais generoso, é mais compassivo, é mais misericordioso. E aí consegue tratar as pessoas com honra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero orar junto com você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, todos nós, eu também, todos nós precisamos do Senhor. Reconhecemos, Pai, que esses atributos, essas marcas, essas virtudes de um cidadão dos céus precisa ser encontrada em nós. Mas muitas e muitas vezes nós falhamos nisso. Abrimos mão da nossa integridade muitas vezes por tão pouco. E não conseguimos, como Jó, manter a integridade em meio a circunstâncias difíceis. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que abrimos mão da nossa integridade, que negociamos os nossos princípios, que passamos por cima dos nossos valores por causa das conveniências. Nós queremos dizer hoje na Tua presença, não queremos viver por conveniências, queremos viver por convicção, e convicção na Tua santa palavra. Faça de nós pessoas íntegras, porque se formos íntegros, certamente o reino de Deus chegou aonde estamos. Ajuda-nos também, Senhor, a sermos praticantes da justiça, porque o Senhor disse que nós somos instrumentos da justiça. Onde houver injustiça e nós chegarmos, a injustiça precisa parar. Faz de nós instrumentos de justiça. E, Senhor, te pedimos humildemente, ensina-nos a falar a verdade de coração, a falar a verdade para as pessoas, como se a gente estivesse falando para o nosso pai ou para a nossa mãe, com todo respeito, com todo jeito, para não machucar, para não ferir, para não abrir um lugar de mágoa, de tristeza no coração de ninguém. Antes, que nossas palavras ditas com amor, passando pelo nosso coração, sejam palavras que reposicionam pessoas, que recomissionam, que levantam pessoas que caíram à beira do caminho. Assim como o Senhor fez com Pedro, que se sentia totalmente inútil, o Senhor disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você é útil de novo, você é útil para mim, eu amo você. Senhor, nós queremos ser úteis, mas também queremos ser usados para fazer os nossos irmãos pessoas úteis, que se sintam amadas, queridas, abençoadas. Pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, que usamos a nossa língua de forma inconveniente, e com a nossa língua matamos, mutilamos e ferimos pessoas. Pedimos ao Senhor, nos perdoe por toda palavra frívola que saiu dos nossos lábios, mas pedimos ao Senhor, inspira-nos a falar as verdades do Senhor, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a fazer o bem, e a fazer o bem a todas as pessoas, sejam elas boas ou sejam elas más. Não é sobre elas, é sobre quem nós somos,
nós somos cidadãos dos céus. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. E nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo faz o bem, faz milagres. O corpo de Cristo faz a diferença por onde passa. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados Igreja Corpo de Cristo. E Senhor, ajuda-nos a aprender mais com os nossos irmãos. Ajuda-nos a honrar os nossos irmãos, considerando eles superiores a nós. Livra-nos da arrogância, livra-nos da prepotência, livra-nos da autossuficiência, porque muitas vezes é o nosso irmãozinho que enxerga ponto cego na nossa vida que a gente não está vendo. E quando recebemos do nosso irmão, somos abençoados. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor colocou no nosso caminho, seja ela boa ou seja ela má, e que nós possamos ser sempre canais da Tua graça na vida de todas elas. E Pai, que todos esses atributos de um cidadão dos céus, que tem uma pátria celestial, que somos nós, que a gente possa viver na terra com os princípios e valores do céu, que a gente possa viver como cidadãos neste lugar, mas que não pertence a este lugar, porque já foi comprado pelo sangue de Jesus. E no tempo da nossa peregrinação, no tempo que estamos aqui, ajuda-nos, Senhor, a deixarmos um legado que vale a pena ser lembrado. Um legado de homens e mulheres que têm esses atributos, os atributos dos cidadãos dos céus. Senhor, faz isso com a Tua igreja, e que o mundo possa ver a diferença entre aqueles que habitam no céu e aqueles que habitam na terra. Recebe, Senhor, a nossa oração, o nosso pedido de perdão, mas o nosso pedido por ajuda e socorro, porque queremos que a nossa casa seja sim um pedaço do céu, um pedaço dessa pátria celestial. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus, amém. Sabe o que a gente pode fazer agora? Dá um abraço em quem está perto de você e fala assim: a gente mora no mesmo lugar, no céu. Dá um abraço, fala isso. Somos cidadãos dos céus, somos a igreja de Jesus, amém? Álvaro, dá um abraço nele. Deixa ninguém sozinho, dá um abraço. Você pode se assentar. Amém, gente boa? Você viu como é simples ser um cidadão dos céus? É uma coisa tremenda. Que Deus nos ajude a viver todos esses atributos.